Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer novamente estar com vocês aqui. Dessa vez em outra plataforma, outro aplicativo chamado Loom. Espero que vocês gostem desse tipo de aula. A gente vai se virando, né, pessoal, com o que tem para não deixar vocês sem os estudos, ok? Tá, então agora eu vou tirar essa minha cara grande aí e vou colocar de ladinho, tá bom? Aí vocês vão ver o conteúdo, para vocês se distraírem com essa minha cara bonita. Enfim, opa, consegui. Gente, nosso conteúdo agora é geometria plana. Tá, são três geometrias assim, ó, para deixar bem claro para vocês. Antes de tudo, antes de falarmos do tipo de geometria, vamos falar da palavra, tá? A palavra geometria vem do grego. Geo significa terra, metria, medida. Então, na verdade, a geometria, a parte da matemática, estuda as formas, as figuras, o plano, os espaços das formas geométricas que nós temos no planeta Terra. Certo? Então, basicamente, a geometria é em três partes, tá? A divisão dela. A geometria analítica, olha só, que eu estou marcando ali, ó, em vermelho, faz parte dessa parte do plano cartesiano que a gente viu até agora há pouco, tá? Os eixos x e y, os pontos, as coordenadas geográficas que nós falamos recentemente. A geometria plana, como o próprio nome já diz, ela estuda as figuras planas. Por que tem o nome de figura plana? Porque, veja bem, por exemplo, o quadro é um plano, o piso é um plano. Você coloca uma figura dessa inteiramente no plano, ela está sob o plano. Aqui nós temos um nome de uns caras bem comuns, né? Que é o losango, o trapézio, o quadrado, o retângulo. Isso é mais comum na vida de vocês, né? Quadrado, retângulo e o círculo. Triângulo, paralelogramo, entre outros. Também temos a geometria espacial. Na geometria espacial, a gente vai ter o estudo dos sólidos geométricos. Aí vem aquela coisa, né? Por que geometria espacial tem alguma coisa a ver com espaço? Planetas, outros planetas? Não. Olha só se não tem sentido o nome espacial. Na geometria plana, enquanto uma figura plana você coloca ela inteiramente sobre o plano, agora uma figura espacial, por exemplo, ó, essa caixinha aqui, você consegue colocar ela inteiramente sobre um plano? O que é um plano? Base de uma mesa, um piso. Você consegue colocar ela inteira ou uma parte dela? Uma parte, certo? A outra parte está ocupando um espaço, portanto, é um sólido geométrico e pertence à geometria espacial. Na geometria espacial, nós temos aqui duas divisões, tá? Esses três aqui, ó, as três carinhas aqui em vermelho, eles pertencem aos poliedros. Os carinhas azuis ali são partes dos corpos redondos, tá, gente? Então, na geometria espacial, nós temos duas divisões: os poliedros e os corpos redondos. Qual a diferença? Nos poliedros, as superfícies são planas. Ó, por exemplo, essas caixinhas aqui, ó, uma pirâmide. Nos corpos redondos, ali os da direita, as superfícies são curvas, tá? Então, como a esfera, o cilindro, o cone, ok? Então, vamos em frente. Olha só, a segunda tela nossa aqui, gente, falando sobre perímetro. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra perímetro, né? Quem nunca, numa rodovia, numa viagem, dirigindo como passageiro, não viu uma placa perímetro urbano? Normal, né, pessoal? O que significa a palavra perímetro urbano? Ah, você está saindo do perímetro urbano. Simplesmente você está deixando a cidade. Então, o perímetro urbano é em volta da cidade, tá? Em volta, no contorno da cidade. Então, o perímetro de uma figura é contornar ela, tá? É você medir em volta dela quanto você tem. Vamos lá? É o contorno, então vamos lá. Então, aqui nós temos um retângulo, ok? Um retângulo que mede 5 metros por 3 metros. Eu quero o perímetro dele, então eu vou contornar. Esse lado maior é 5, o lado menor é 3, já deu 8, não deu? Mas já não usei metade do retângulo, não dei metade. Não tem outra metade? Então seria mais 8, né? Ou seja, 16. Da onde saiu 16? 5 mais 3 mais 5 mais 3. Então o perímetro é 16 metros, tá? É o contorno. Agora vamos ver uma utilidade prática, né, gente, para o contorno. Essa coisa de perímetro, será que tem alguma utilidade na nossa vida prática? Vamos ver se tem. Considera um banheiro cujo piso é quadrado, tá? E nós pretendemos colocar enfeite na parede do banheiro. Qual mulher que não gosta daqueles enfeitinhos? Sabe aqueles enfeitinhos que tem em volta na parede do banheiro, pessoal? Bem bonitinho, lá aquela tipo uma faixinha em volta. Tá. Então esse banheiro é quadrado. Em cada parede desse banheiro mede 2 metros, tá? Olha aqui o desenho, ó. Mede 2 metros cada parede. E eu desejo colocar peças desse contorno, né? Dessas fitinhas, né? dessas tirinhas, né? Em volta do banheiro. E cada pecinha mede 20 centímetros. A pergunta é,
Quantas peças serão necessárias? Então vamos lá. Primeiro passo, calcular o perímetro. Gente, o que é o perímetro? É o contorno. Então, se eu tenho 2 metros em cada lado e é um quadrado, são 4 lados de 2 metros, certo? Ou eu somo individualmente 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8, ou simplesmente multiplico 4 por 2, certo? Então, o que quer dizer 8 metros? 8 metros é o contorno do banheiro, certo? Se eu andar nas paredes dele em volta, eu vou ter 8 metros. Em frente, cada peça tem 20 centímetros, certo? Gente, um metro não tem 100 centímetros? E a peça não tem 20 centímetros? Então, quantas peças eu coloco em cada metro? Vocês concordam que são 5 peças? 5 peças de 20 centímetros fecham um metro, certo? Mas eu tenho 8 metros para completar, para contornar. Então, seriam 8 vezes 5, que é igual a 40 peças de enfeite. Tudo bem? Uma utilidade prática realmente de perímetro. Ok. Em frente, parar jamais. Cálculo de área. Pessoal, o que é calcular a área? Bom, vocês sabem o que é calcular comprimento, né? O comprimento é uma medida linear. Você mede quantos metros tem daqui entre duas coisas, quantos centímetros tem, quantos quilômetros, quantos milímetros. Isso é uma medida linear, ok? Mas agora, quando eu quero medir uma superfície, por exemplo, um forro, uma parede, um piso, um terreno, uma casa, isso são superfícies, certo? Essa superfície precisa de uma medida, ok? E essa medida pode ser o quê? Em centímetro quadrado, em metro quadrado, em quilômetro quadrado, você entenderam? É como se eu pegasse essa superfície toda e dividisse em partezinhas menores. Cada parte menor é um quadrado. Esse quadrado pode ser de 1 centímetro, de 1 metro, de quilômetro. Tá bem? Tá, o que é 1 centímetro quadrado, então? É um quadradinho de 1 centímetro. Então, é 1 centímetro por 1 centímetro. A sigla aqui, então, vai ser centímetros quadrados. Tem esse doisinho em cima que eu multipliquei duas medidas, ó. Então, é um quadrado de 1 centímetro. O que é um metro quadrado? Esse cara é bem comum, né? Metro quadrado. Ele é um quadrado de 1 metro. 1 metro por 1 metro. O símbolo m elevado a 2, metro quadrado. E é muito utilizado em casas, né? Medida de terreno, apartamentos e assim por diante. Quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado, claro que é um quadrado de 1 quilômetro. Quando eu vou utilizar o quilômetro quadrado? Para grandes superfícies, como estados, países, um planeta, ok? Medidas bem maiores, então eu uso uma medida maior de área, de superfície. Existe uma coisa assim, bem acho que do conteúdo de vocês, da experiência de vocês, são as medidas rurais, né, pessoal? Quem nunca ouviu falar em alqueire, hectare, litro de terra? Tá, o alqueire, basicamente, existe o alqueire paulista e o alqueire mineiro. Um é metade do outro, tá? O alqueire paulista é em torno de 24 mil metros quadrados. Esse símbolo aqui quer dizer aproximadamente, tá? Ó, símbolo aqui, ó. 24 mil metros quadrados. No alqueire mineiro, nós temos 48 mil metros quadrados aproximadamente. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. 1 hectare é muito utilizado, por exemplo, para medida de chácara, né? Uma coisa um pouco menor que um sítio, uma fazenda. O hectare, se são 10 mil metros quadrados, até por curiosidade, gente, é como se fosse um quadrado de 100 metros por 100 metros, tá? Imagine uma quadra bem grande, para você ter uma ideia de visualizar o tamanho de 1 hectare. Essa quadra de 100 metros por 100 metros mediria 10 mil metros quadrados, tá? O litro de terra já é uma medida mais antiga. Eu acho que os avós de vocês, pais, de repente, conhecem mais. Mas o litro de terra ele é aproximadamente 600 metros quadrados. Da onde surgiu essa expressão litro de terra? Que é uma coisa assim meio curiosa. Às vezes a pessoa tem aquele interesse. Poxa, mas que interessante, litro de terra. Aí pega uma garrafa e coloca a terra dentro, é 1 litro? Gente, 1 litro de terra é o seguinte, surgiu como esse termo? Imagine 1 litro de sementes, tá? Uma garrafa de sementes, sementes de milho, por exemplo. E você pega essa garrafa, vai pondo na mão e vai jogando, sabe? Arremessando as sementes para plantar, ok? Você vai jogando ali as sementes, espalhando, né, pela superfície. Quando você esvaziar uma garrafa que tinha lá sementes dentro, quando você esvaziou essa garrafa, aquele espaço ocupado pelo esvazio da garrafa corresponde a 1 litro de terra. Aí surgiu essa expressão, tá? Litro de terra, que é aproximadamente 600 metros quadrados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um novo tipo de novo jeito de dar aula, né? A gente vai se adaptando e tentando fazer o melhor para vocês, porque vocês merecem. E nunca desistam, tenham sempre em mente que os estudos podem melhorar a condição de vida de cada um. E eu desejo sempre o melhor para vocês. E fiquem em paz com Deus. Façam exercícios e um abraço a todos, tá?